Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu resolvi fazer um videozinho aqui no fundo do quintal de casa, nessa natureza maravilhosa aqui. Olha, gente, que coisa mais gostosa, porque é tão bom, lugar de paz, né? Lugar tranquilo, e aqui é tranquilo demais, aqui em casa, é bom demais. Então, gente, hoje eu resolvi fazer um videozinho contando um pouco da minha infância, né? Porque eu vendo os comentários, né, de vocês, e teve um comentário que me chamou muita atenção, de uma inscrita aonde ela relata que vendo um vídeo meu fazendo galinha caipira, ela disse que se lembrou muito da infância dela, né? Da história, assim, história da mãe dela, onde eles viviam numa fazenda e tudo mais. E aí eu me emocionei porque eu me vi naquela história dela, entendeu? Assim, porque foi isso que eu vivi também. Então, assim, aí eu fui e tomei uma decisão de fazer um videozinho contando a minha infância, assim, a história da minha infância, assim, o que eu vivi, as coisas boas que eu vivi. Então, minha amiga, hoje nós que vivemos na fazenda e viveu o tempo de fartura, o tempo das coisas boas, hoje nos resta assim saudade. E a vontade da gente é estar sempre contando assim aquilo que a gente viveu, né? Então, eu fui criada também na fazenda. Eu nasci na fazenda, na verdade. Eu nasci na fazenda, fui criada na fazenda. E se eu pudesse, até hoje ainda continuava na mesma fazenda. Porque lá era tão bom, gente, mas era tão bom que a saudade da gente é grande para voltar, né? Morar na roça, é bom demais. E o melhor de tudo, gente, é porque a gente vivia um tempo da inocência. Era um tempo bom, sabe? Não tinha essas maldades, essas coisas que tem hoje, as dificuldades que tem hoje, as coisas caras como estão hoje, entendeu? Então, assim, minha amiga, meus pais de criação, que eu fui criada por uma tia, né? Que minha mãe, ela morreu, eu tinha 1 ano e 6 meses. Então eu fui criada por uma tia que é irmã do meu pai. E ela morava nessa fazenda. Então eu fui morar com ela lá. E então, assim, nessa fazenda a gente tinha muita fartura mesmo, entendeu? De farinha, polvilho, feijão, fava, cana de açúcar, entendeu? Leite, queijo, requeijão, coalhada escorrida, coalhada de soro, doce de leite, tudo isso a gente tinha com abundância, entendeu? E nós vivia tão bem nessa fazenda, nós não tinha o conforto que a cidade oferece, de casa boa, entendeu? Na cerâmica toda pintadinha, forrada, essas coisas a gente não tinha. Só que a gente tinha o melhor, que era a fartura, sabe? As coisas boas. E você ir no cerrado, colher frutos, você subir no pé de manga, colher uma manga fresquinha, e tomar banho no córrego, entendeu? Tudo isso a gente tinha. Andar a cavalo, buscar cana para fazer o açúcar, entendeu? Não é nem o açúcar, né? Era um melado que a gente fazia, assim, um meladão grosso, que hoje eu vejo assim, esse açúcar moscava, eu lembro que era o açúcar moscava que a gente usava então na fazenda, que minha mãe fazia na panela de ferro. Era bom demais. Gente, vocês não têm noção do que eu estou falando aqui. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. Era bom demais. E nós não tinha salário, lá não tinha salário. Meu pai não ganhava nada lá. O que a gente tinha era essa casa para morar e a terra para plantar, certo? Porque a terra não era nossa, né? Mas a gente viveu lá por 30 e poucos anos nessa fazenda. 30 e poucos anos, gente, mas era bom. A hora que a gente queria comer um peixe fresquinho, a gente ia no córrego, pescava aquele peixe fresquinho, da hora. Era bom demais.
Galinha, muita galinha gorda no terreiro, tudo sadinha, não tinha problema nenhum de as galinhas, tudo era sadinha. Entendeu? Minha mãe usava remédio natural para aquelas galinhas, natural. Entendeu? E nenhuma adoecia, não tinha esses problemas que tem hoje não. E nós todos lá era sadio. O único problema que a gente tinha nessa fazenda era só gripe e verme. Outro problema nós não tinha, outro problema de saúde não se tinha. Era só gripe e verme. E curava lá mesmo, porque minha mãe fazia os remédios de verme para nós, natural, e os remédios de gripe também, natural. E ali nós curava e não morreu nenhum lá na fazenda, nós vivia bem. E não tinha energia, nós alumiava com, para algumas regiões chama candeeiro, para nós lá chama lamparina, entendeu? Era feito de vidro essa lamparina e colocava óleo dentro e fazia o pavio de algodão e ali acendia, era o que iluminava de noite. E outra lembrança boa que eu tenho demais da minha infância era os nossos momentos como hoje, vamos supor, os momentos que nós temos hoje de assistir televisão, lá nós tínhamos o seguinte, meu pai fazia uma fogueira, né, juntava aquela lenha quando era de noite que escurecia, acendia aquela fogueira e nós sentava todo mundo em redor daquela fogueira e ali a gente ia assar milho, batata doce, mandioca, entendeu? E ficava ali os mais velhos conversando e os mais novos ouvindo, entendeu? Ouvindo as histórias dos mais velhos. E a gente aprendia tanto porque você só ouvia. E a gente ficava encantada assim, imaginando, usava a nossa imaginação assim dentro daquela conversa, o que que era isso, o que que era aquilo, entendeu? E é por isso que eu digo, era um tempo assim da inocência, era um tempo tão bom. Gente, mas era um tempo tão bom, a gente era tão feliz, mas tão feliz que não tinha noção. A gente podia. Gente, era o tempo que a gente dormia de porta aberta. Não tinha maldade, você dormia de porta aberta. Porque a sua maior riqueza lá na fazenda, a maior riqueza que nós tinha era a alegria, a felicidade e o amor que nós tinha lá dentro da família. Era o que a gente mais tinha. E barriga cheia, né? Como dizia minha avó. E muita barriga cheia, porque tinha muita fartura. Olha que tudo era na lata, tudo era muito. Não tinha esse negócio de coisa pouca não, tudo era muito. Farinha era muito, carne de porco na lata era muito. Sempre tinha os porcos engordando. Quando minha mãe matava um, já tinha outro ali já no gatilho para ir pro chiqueiro, né, engordar. E assim a gente não ficava sem as coisas assim de hoje. Tinha a hortinha, abobrinha verde, cheiro verde, as coisinhas da horta a gente tinha, as coisas da roça. Então assim, a gente vivia muito bem mesmo, entendeu? Os vizinhos, nossa, era tudo distante, nós não tinha vizinho do lado, não, eram os vizinhos tudo distante. Então assim, a maldade era pouca, mínima, vou dizer para vocês, mínima na época assim. Então assim, era aquele tempo de alegria mesmo, de felicidade, de saudade, sabe? Você não tem noção quanto eu tenho saudade, entendeu? Eu te digo mesmo. O que eu vivi, gente, dinheiro nenhum paga. Então hoje assim, hoje eu vivo aqui. Tive a oportunidade de ir para outros lugares, ter uma vida financeira melhor, mas eu escolhi isso aqui, o que eu vivo aqui, entendeu? E me considero a pessoa mais rica do mundo. Por que que eu me considero a pessoa mais rica do mundo? Porque em primeiro lugar, eu tenho Deus na minha vida. Segundo lugar, eu tenho paz e alegria. Então eu me considero a pessoa mais rica do mundo. Porque já imaginou, gente, você deitar e você dormir aquele sono profundo porque você não dorme com medo. Você não está ali com medo de acontecer, de um bandido entrar na sua casa, de você pegar uma bala perdida ou qualquer outra coisa. Essas maldades que hoje vive aqui, não. A gente não tem esse medo, porque aqui ainda existe ainda a paz ainda. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ainda existir essa paz. Os vizinhos são pessoas tudo boas, entendeu? Então isso é bom demais, é sem preço. Então, minha amiga, você aí da história que eu relatei, eu resolvi fazer esse vídeo baseado na sua história, porque eu me emocionei, lembrei da minha infância, que é uma coisa que é viva na minha memória, a coisa que eu mais lembro é da minha infância, porque foi o, o tempo de maior riqueza na minha vida,
entendeu? Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu acabei de me lembrar. Vocês sabiam que nossos brinquedos lá da fazenda dessa época, nós brincava com carrinho feito de lata de óleo. Antigamente existia umas latas de óleo, que era umas latão, né, que vinha de óleo. A gente fazia carrinho daquilo ali. Fazia carrinho de latinha de sardinha. E as bonecas nossas era de espiga de milho. Quando ela soltava aquela espiga de milho com cabelão, tinha umas dos cabelos vermelhos, outros cabelos mais claros. Gente, nós brincávamos com aquilo ali, era nossos brinquedos, nossas bonecas. E era bom, porque você viajava assim, sabe, naquelas brincadeiras. Muito bom. Então é isso aí, gente. Eu queria contar um pouquinho dessa minha história, entendeu? E dizer para vocês assim, quem viveu isso aí e sabe do que eu tô falando, comente aí, deixa nos comentários, fala, eu vivi isso ali, entendeu? Eu vivi isso, porque, gente, eu não tenho vergonha de contar assim o que a gente viveu, a simplicidade que era a nossa vida. Eu tenho orgulho e se eu pudesse voltar tudo de novo, eu voltaria, porque foi a melhor época da minha vida. Então é isso aí, gente. Eu quero deixar um abraço, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Comente, deixa seu joinha, compartilhe, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.